Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nesse sábado para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. O Flamengo fez ontem, sexta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, a penúltima atividade em preparação para a partida diante do Bayern de Munique, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Antes das notícias específicas sobre o treinamento de ontem do Flamengo, dizemos que o nosso treinador Felipe Luiz chegou à marca de 50 jogos no comando do Flamengo, com os seguintes números: são 33 vitórias, 14 empates e apenas 3 derrotas, com um aproveitamento de 75,3%. Esse desempenho coloca Felipe Luiz como o terceiro treinador com melhor rendimento no clube no século XXI, atrás apenas de Jorge Jesus, que teve 81,6% de aproveitamento, e de Joel Santana, com 77,7%. Os dados são do Fla Estatística. Depois da idolatria como atleta do clube, o rubro-negro desde a infância, Felipe Luiz busca agora escrever seu nome também na história do clube fora das linhas, né? A nação, pessoal, a nação rubro-negra está invadindo a Flórida para a partida entre Flamengo e Bayern no domingo, às 17 horas, no Hard Rock Stadium, em Miami. Até ontem, sexta-feira, já tínhamos sido vendidos mais de 40 mil ingressos. Os valores estão variando entre 100 e 150 dólares, entre 547 reais e 821 reais. A capacidade do estádio é de 65 mil torcedores e o sistema da FIFA mostra lugares disponíveis em diversos setores, incluindo atrás dos 2 gols. Sobre o treinamento especificamente de ontem, né? Ontem o time treinou, né? Normalmente, e a grande expectativa era pela presença do Dela Cruz, que não se confirmou, né? Que não se viu. Sobre o treinamento de hoje, daqui a pouco, o Flamengo realiza a sua última atividade. A expectativa é pela presença em toda a sua extensão do uruguaio Nicolás Dela Cruz. Na entrevista que ele deu ontem, ele aventou a possibilidade de estar no treinamento hoje e também de ser relacionado para a partida de amanhã contra o Bayern. Felipe Luiz, no treinamento de hoje, define o time, assim como também define os relacionados. O Flamengo faz hoje, sábado, às 9h30, horário americano, às 10h30, horário de Brasília, a última atividade em preparação para a partida diante do Bayern, domingo, em Miami. Após a última atividade desse sábado, né, a delegação rubro-negra viaja às 15 horas, horário americano, e 16 horas, horário de Brasília, com destino a Miami, estado da Flórida, onde enfrentará o Bayern pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. A arbitragem definida pela FIFA, a arbitragem inglesa para a partida contra o Bayern. O árbitro é Michael Oliver, da Inglaterra, assistido na bandeira 1 por Stuart Burt e na bandeira 2 por James Maiweng. Então tá aí a arbitragem. A transmissão dessa partida será em 3 frentes: em TV aberta pela Globo, com narração de Luiz Roberto, comentários do Maestro Júnior e do ex-jogador Caio Ribeiro; em TV fechada pelo Sport TV, com narração do Luiz Carlos Júnior, comentário do Lédio Carmona e com os comentários também dos ex-jogadores Ricardinho e Rafinha. E você pode assistir ainda pelo stream do YouTube através da Cazé TV. Meus amigos, em levantamento feito pela Atlas Instel, torcedores de todos os clubes relataram que 45,1% deles são favoráveis à implantação de projetos de SAFs em clubes no futebol brasileiro. Os favoráveis às SAFs são 45,1% dos entrevistados, com a rejeição de 33,2%, enquanto 21,7% dos que responderam disseram que não sabiam responder à pergunta. A maior taxa de aprovação
mistura torcidas grandes que já são SAFs e dos que ainda estudam viabilizar as suas próprias SAFs, por exemplo. Uma das que mais acredita nas SAFs é a do Cruzeiro, com 83,4%, e a do Fluminense, que está em processo de virar SAF, com 82,2%. A maior rejeição às SAFs vem de torcedores tanto do Flamengo como do Palmeiras, dois dos maiores vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos. No Flamengo, apenas 10,7% são favoráveis, enquanto 64,3% dos torcedores do Flamengo são contrários à instalação de um projeto de SAF no Flamengo. A implantação no Palmeiras, 25,1% dos torcedores disseram sim para a SAF, enquanto 48,7% são contrários ao que o Palmeiras vire uma SAF. Definidas todas as datas e horário do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, que será jogada a partir de hoje, sábado, domingo, segunda e terça, sempre com 2 jogos a cada dia. Hoje temos Palmeiras e Botafogo às 13 horas, Benfica e Chelsea às 17. Amanhã, domingo, teremos PSG e Inter Miami às 13 horas, Flamengo e Bahia às 17 horas. Na segunda-feira, Internacional e Fluminense às 16 horas, Manchester City e Al Hilal às 22 horas. E na terça-feira, na última rodada das oitavas, jogam Real Madrid e Juventus às 16 horas e Borussia Dortmund e Monterrey às 22 horas. Portanto, começando hoje, sábado, terminando terça-feira, aí nós já vamos saber quem serão os times classificados para as quartas de final da competição. O grande destaque do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, o atacante Wallace Young, tem apenas 70% dos direitos econômicos presos ao Flamengo. O restante, 30%, pertencem ainda à Ferroviária de Araraquara, clube de origem do atleta. Em verdade, o caminho do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes 2025, após a disputa da fase de grupos, é uma verdadeira participação na Champions League de primeira prateleira da Europa, né? Se não, vejamos, temos Bayern, podemos ter PSG e também ainda poderemos ter Real Madrid. Pois, né, temos pela frente esses times que são realmente times da primeira prateleira do futebol europeu. O Flamengo, enquanto marca, potencializa em todas as áreas, tanto pela grandeza da própria marca, como pelo gigantismo da sua nação. O rubro-negro é o clube com maior número de lojas no mundo, o maior número de lojas no Brasil e o maior número de lojas em um único estado, com a maioria concentrada no Rio de Janeiro e outras distribuídas por diversas regiões do país e até do mundo. Ao todo, o Flamengo tem 184 lojas do clube, né? Bom, meus amigos, o Mundial de Clubes da FIFA reserva no período compreendido entre ontem, sexta-feira, 27, e dia 3/7, lá quinta-feira, autorização aos clubes ainda presentes na competição que possam inscrever até 6 mudanças na lista de jogadores inscritos, sendo desses 6, 2 apenas novos, né? Se na quinta-feira quem deu entrevista foi o atacante Bruno Henrique, ontem, sexta-feira, quem falou foi o zagueiro Danilo. Veja algumas aspas do Danilo durante a entrevista. Primeiro, Danilo começou e causou uma polêmica danada no meio da torcida alemã. Não sei o porquê disso, porque não achei nada demais na fala do Danilo. O Danilo começou dizendo que não concordava com o Bruno Henrique, que tinha dito que o Bayern era melhor do que o Chelsea. Ele disse, olha, diferente do BH, não acho o Bayern é melhor do que o Chelsea. O Bayern tem jogadores mais experientes. O Chelsea é mais físico. O Bayern cadencia mais o jogo, gosta de estar com a bola. Não vi nenhuma polêmica, mas causou um burburinho danado no meio da torcida alemã. O Danilo também falou que o Bayern está mais acostumado a esse tipo de partida. Quem errar menos, quem errar menos e quem tiver mais concentrado vai passar para as quartas de final. O Danilo também falou que para enfrentar esse tipo de equipe, o Flamengo vai precisar estar em um nível físico muito bom, porque é um jogo muito pegado, um jogo muito disputado, principalmente porque os dois times gostam de estar com a bola.
né? E ele também falou que essa é uma partida bonita e histórica para o Flamengo e para os seus torcedores. Por isso, precisamos viver o hoje, e o hoje é essa partida contra o Bahia que vai ser realizada amanhã, né? Falou sobre se o calor influencia no resultado da partida. Ele disse, olha, o calor influencia sim, porém, ele só será um fator importante desde que o Flamengo esteja bem nos outros pontos, tanto tecnicamente falando como taticamente, esteja num bom nível em outros fatores. Não adianta o calor estar ferrando e o Flamengo estar jogando mal. É isso que o Danilo quis dizer. É importante para o calor atuar sobre os jogadores do Bahia, é importante que o Flamengo faça também a sua parte, tanto tecnicamente como taticamente. Falou também que a história é feita ao longo da jornada. E falou que o jogo contra o Chelsea foi uma virada de chave importante. Porém, o importante agora é o que virá após a partida do Chelsea. Precisamos confirmar que contra o Chelsea foi sim uma grande virada do Flamengo. Bom, e ele espera, né, falou no final da entrevista que ele espera que nessa disputa entre dois técnicos jovens e promissores, como são Felipe Luiz e Vincent Kompany, técnico do Bayern, que dessa vez o Felipe Luiz sobressaia sobre o Vincent Kompany e que o Felipe saia vencedor e que o Kompany fique para ganhar em outra oportunidade, mas que dessa vez o grande técnico do Flamengo consiga a vitória. Meus amigos, o Flamengo treina daqui a pouco, Felipe Luiz vai definir o time, ninguém tem nem ideia do que ele está pensando, ninguém sabe se joga Danilo com Léo Ortiz ou com Léo Pereira, se joga Léo Pereira com Léo Ortiz, ninguém sabe se joga o Wesley ou se joga Varela, ninguém sabe se joga Alexandre ou Ayrton Lucas, ninguém sabe se joga Arrascaeta ou Bruno Henrique, enfim, né? O que é importante dessas indefinições que nós temos nesse momento em relação ao time titular é que nós temos um elenco forte, nós temos opção para que o treinador possa escalar o melhor Flamengo possível, capaz de conseguir uma vitória, capaz de conseguir a classificação para as quartas de final. O otimismo é muito grande, a expectativa é sempre muito positiva para que o Flamengo faça um bom jogo e que desse bom jogo resulte uma grande exibição e que essa grande exibição nos faça conquistar essa vaga para as quartas de final da competição, que é muito importante para a história do Flamengo, sem falar no campo financeiro, que são 73 milhões a premiação para quem passa para as quartas de final. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.